engenheiro Walter Insetti para fazer sua apresentação. Muito obrigado. Buonasera a tutti, buonasera. Innanzitutto volevo ringraziare l'Università PUC-Minas. Ilustres colegas do Mesa e o amigo professor Leonardo para o convite a esse congresso depois de ser nos Mondadori por um período. Queria rever. Você queria se tornar um funcionário da Mondadori. Então, esse congresso foi muito interessante para conhecer pessoas e profissões muito válidos e competentes. Essa nossa intervenção será trazer a sua atenção à obra de restauração do nosso prédio. Eu digo nosso porque todos sabem que vem ao Palácio Mondadori como própria casa. É uma cidade do projeto. Eu faço parte do departamento técnico. Digo sempre aos estudantes, professores que visitam o palácio que é um privilégio trabalhar e desenvolver atividade para este palácio, para essa única obra. O palácio, eu quero dizer uma outra coisa, foi fundamental para criar esse palácio e foi um gênio, um arquiteto genial. E digo genial porque para realizar esta obra foi fundamental o aprofundamento do seu projeto, uma análise do paisagem muito importante e a criação de vou falar de alguns personagens muito importantes. Engenheiro Finzi, De Nicola, arquiteto Glauco Campello, braço direito da obra. Na realização do palácio, Luciano Pozzo. E não vamos... que tem o paisagista Pietro Porcellai. E nós estamos falando de 250 mil metros quadrados. Por que eu digo isso? Porque também no nosso projeto de restauração, nós tivemos que fazer todas as passagens, uma análise aprofundada do problema, intervenção da beleza da fachada à vista. E a criação de um time que colocasse no campo todas as competências necessárias para desenvolver o trabalho no modo ótimo, considerando que o palácio tem 250 metros, alto 25 metros e 30 metros de largura. Então, é uma belíssima área, é muito importante. Então, considerem também que a intervenção foi complicada, porque no interior, durante o dia, os trabalhos eram 2.000 pessoas todos os dias. Então, as atividades continuam e o projeto tinha que andar adiante. Agora eu vou fechar e passar a palavra ao engenheiro Incerti, mas vou dar uma última provocação que deu para o colega professor Albani no outro dia. Eu digo aos futuros profissionais, não tenham medo de propor soluções técnicas também, tanto a nível econômico, se vocês pensarem que são justas e duradouras. Mal que venha, a diferença econômica, vocês querem gastar mais dinheiro. Deixa a palavra ao colega. Obrigado. Me associo também, professor Leonardo, por esse convite muito interessante. Eu fui chamado para fazer o projeto de restauração deste imóvel que construído nos anos 70, no início dos anos 2000 já tinha muitas patologias integradas. Antes nós vimos os ilustres colegas arquitetos, bons projetos, memorial, uma igreja, um museu, um restaurante, muito belos. Porém, aqui também aqueles projetos ao longo do tempo
vão ter necessariamente de manutenção. O engenheiro Múcio antes mostrava também essa tensão projetual, então a tensão tem que ser dada no tempo. Quero recordar uma frase de um velho professor da universidade que dizia que aquilo que nós vimos no passado são os exemplos melhores construídos e tudo que foi mal construído sumiu. Depois de batalhas, guerras e cataclismas, claramente aquilo que a gente vê, somos nós também participantes de transmitir aos nossos aquilo que nós consideramos de mérito. Isso por nós era um difícil que merecia. Então, substancialmente, nós tivemos ontem o intervento magistral da professora Salbano, da professora brasileiro, já falaram sobre isso. Então, nós vamos falar muito rápidos aqui. Antes de tudo, quais eram os objetivos desse projeto? Aquele que era o ressanamento do concreto à vista, uma limpeza das fachadas. Tínhamos também prêmios de infiltração. E também observamos algumas irregularidades táticas que nós fomos corrigir no curso do projeto. Então, as patologias de degradação nós vimos tanto ontem, já mais ou menos no cimento recorrentes, aqueles que são alteração da matriz cimentícia devido claramente aos estratos corticais devido a agentes atmosféricos. As patologias mais graves são o cimento, como diz ontem, parecia um material eterno, mas não é um material fantástico, mas ele não é eterno. Ele nos acompanha em todos os lugares, estradas, ferrovias, construção, mas o cimento está em todo lugar, mas essa união entre aço e cimento às vezes se rompe e acontece isso aqui, oxidação dos ferros da armatura. Antes se usava cobre e ferros muito limitados, então assim fica a imortalidade do material não é, então fica e ocorrem essas questões degradativas. Então, nós vamos ver a expulsão dos cobre-ferros. Aqui também nas fachadas nós vemos isso a olho visto. Essa é a degradação, mas existem outras situações que são incipientes de degradação. Depois nós vemos também como vamos tratar essas patologias. Essa é uma imagem que nós vimos também ontem, na primeira prova que faz sobre o cimento, com fenolftaleína, para identificar a carbonatação do que causa a principal da degradação do cimento. E, além disso, claramente nós temos que enfrentar um projeto, estabelecer regras foi um grande trabalho de conhecimento dos edifícios, então nós tivemos que falar com os colaboradores da arquiteta Niemeyer, que fizeram parte da construção. Tivemos materiais no arquivo da Mondadori. Então nós fizemos um monte de pesquisas, porque é um edifício muito grande, então a qualidade do design do concreto não era constante em todo o edifício, porque os primeiros e os últimos eram 2 anos que tinha acontecido, então mudava os produtores, mudava tudo. Outra patologia são as fissuras. Tinha também toda uma amostra de todas dessas patologias do cimento. Aqui são alterações estéticas e do edifício perto do aeroporto em área urbana. Então, entre chuva ácida e outras coisas,
também mudou a coloração do edifício. Vocês veem uma parte, nós temos os arcos que vocês veem, essas depois de chuvas ácidas aqui, se fixa sobre a situação horizontal e descem lentamente, formam essas. E aqui uma outra situação que não foi investido por chuva, mas são depósitos que não são lavados pelas chuvas batentes. Essa sujeira na superfície. Existem também essas, né? Esse desenvolvimento de microfloras, que são musgos e líquens vários, de uma série de situações de umidade que proliferam. Bom, nós fizemos também dos agentes que dá mais problema no cimento é a permanência de úmido, a infiltração de água deve ser eliminada. Então nós, juntamente ao restauro das fachadas, nós fizemos aquilo que são os mantas impermeáveis, que são para poder, em alguns pontos da construção, nós temos essa parte, são soletas de cobertura, que com a espessura das traves, o edifício é uma mega estrutura, então é todo elevado e as pilastras em aço são elevadas porque todo o edifício é em aço e vidro. Então nós encontramos esses depósitos de água importantes, até de 80 centímetros de batente, então não é pouco para uma cobertura. Essas são isso tinha algumas fissuras, parecia uma televisão com o mesmo. E a estrutura foi armada só em um sentido, com apoio somente sobre traves. O projeto, então, quais eram os vínculos? Nós tínhamos que manter as conotações estéticas superficiais, ou seja, seria muito fácil cobrir o prédio com uma tinta para eliminar aquelas que eram as características, mas se vocês tiverem ocasião de passar em Milão, vocês vão ver que esse edifício tem essa textura superficial de cimento que são devido às caixas de madeira que eram utilizadas, que se utilizava para essas ligaturas. Então, todos os arcos são paraboloides, então difíceis de armar. Todas as caixas eram dispostas perfeitamente, era realmente uma obra para os anos em que foi realizada, foi muito dificultada, como foi dificultada agora a engenharia de Múcio realizar a sua cúpula. Outros vínculos o edifício era habitado, então nós tínhamos que minimizar o impacto dos trabalhadores com atividade de montador, e a outra coisa era alcançar bem, deixar todos os arcos. Então, é importantíssima essa fase, porque tem que ver como o organismo, quando vamos no médico, o médico não te diz logo que você tem, faz você fazer vários exames. Então nós tivemos que fazer toda essa pesquisa de campo para obter a documentação técnica, se possível, pegar testemunhos sobre a obra, e tudo aquilo que a gente chama de elementos de laboratório, fotografias, tudo com raio-x, e tudo que for útil para conhecer a composição, estratigrafia e impermeabilização das estruturas, como elas foram feitas, para tirar aquelas, prevenir em futuras causas de degradação.
Agora vamos mostrar a logística de canteiro, e foi realizada com todos multidirecionais. Nós tínhamos um projeto anterior, necessidade de poder trabalhar continuamente, então as obras são todas foram feitas de poder trabalhar nos dias de chuva. Essa era a cobertura. Isso a gente fez um reforço estrutural daquela soleta que a gente viu antes, com aquelas fissuras, então nós fizemos essa cobertura para poder trabalhar. Essas são outras fotos tomadas do outro canteiro. O canteiro é um canteiro já velho, porque foi terminado 20 anos atrás, passaram um pouquinho de anos. Porém, já naquela época usaram as soluções inovadoras. Esse foi o ciclo daquilo que é o ciclo de tratamento generalizado, uma primeira limpeza feita com água quente, depois nós fomos a proteger as armaturas de aço, não somente na parte à vista, mas também usando inibidores migrantes, que permitem penetrar na profundidade no cimento e a criar condições de proteção das várias armaduras, porque quando cobre ferro se expele, a gente vê a barra, mas a barra que tem aquela que continua, aquela do lado, sejam nas mesmas condições, é só uma questão de tempo e depois vai acontecer em todas. Então a gente bloqueou toda a armadura, não somente mudando da restauração, os elementos, nós vimos essas condições de laminação do cimento, então não tem mais até aquela tecnologia do mix design atual. Então nós usamos experimentado, consolidado a matriz já de cimento com armado, e depois deixar tudo à vista. Nós tivemos que fazer algumas reconstruções de uma parte que tinham caído, então era importante trazer a sua obra no seu esplendor. Então, é dada a grande importância dessa homogeneização da superfície, seja estudando ponto por ponto, segundo período em que foi realizado o edifício, e também aditivado com outros óxidos para chegar mais próximo às colorações originais. E assim você não chega jamais à perfeição, mas foi feita toda uma que trouxe cada traço de reparação. Por último, é importantíssimo. No geral, às vezes colocam só um verniz, mas fizemos tratamento hidrorrepelente que permitiu passagem já há 20 anos. Se vocês virem, está em condições perfeitas, permitiu dar mais durabilidade a este tipo de restauração. Aqui são as fases do canteiro, fase de teste, de lavagem. Nós usamos um teste antes de fazer sobre as partes mais nobres. Então, grande atenção foi dada aos produtos. No comércio tem um mundo de produtos para restauração e para o cimento, mas queríamos uma coisa a mais, então nós fizemos uma série de testes nos principais produtores de materiais, e depois nós chegamos a uma parte com um grande produtor que customizamos o produto ao projeto. Os produtos utilizados não são de uma base comercial, mas foram reelaborados, adaptados para aquele tipo de cimento, aquela composição. Essas são provas da capacidade de implementação da inibidores de corrosão. Claramente, nós tínhamos carbonização de 18 centímetros, então envolvia todas as barras de armatura. Então, tínhamos necessidade de verificar que o inibidor fosse formulado em termos de solvente, etc., na capacidade de penetrar em centímetros que nós chegamos a 7 centímetros de profundidade.
Então, é muito importante. Esses são outros testes que fizemos durante a fase de teste dos produtos. Essa é a comparação entre uma superfície já terminada e uma superfície ainda para ser limpada. Vejam, o resultado é visível. Então, claramente, também, além do que a gente fazia da superfície, nós tínhamos outras questões pontuais, locais, da construção, da proporção, com microfissuras, a restauração das lesões e colocação de resina e pôr em tratamento de juntas de dilatação. Então, é importante, eu convido aqueles que estão estudando e vão se tornar profissionais e ver intervenções mal feitas. Se eu vejo interventes de passivação, de várias armaduras que o pedreiro vem, pinta tudo, é muito importante quando se faz esse tipo de intervenção, escavar dentro da barra. Se você deixar dentro, vai piorar a situação ao invés de melhorar. Então são parte de... Se você tem os ferros, vai feita a passivação logo em seguida. Esta é a fase de reconstrução. Aqui vocês veem, essas são partes reconstruídas. Nós inventamos com a empresa, nós fizemos todas as tábuas de madeira para fazer, foram reconstruídas e depois, como uma espécie de carimbo, foram impressas aquilo que nós tínhamos da madeira e das caixas que caracteriza toda a fachada de cimento. É uma obra muito mais do que engenharia, também é estética notável. Essas são fases de fechamento das fissuras. Então, nós fizemos também essa consolidação estrutural nós tínhamos problema dela nas duas fachadas do edifício, então, com uma nova soleta. A coisa mais importante foi refazer a cobertura impermeável. Aqui também nós tivemos adotado umas soluções diferentes daquela que se utiliza normalmente, então a impermeabilização foi levada abaixo da... Então fizemos um teto ao contrário. Aqui também, claramente, todos os materiais sempre teve uma atenção às provas de extração para chegar à questão de que até hoje não entrou mais nenhuma gota d'água. A outra coisa, nossa coordenadora da segurança e de manutenção futuras, nós pedimos para realizar um parateto que pudesse ser para criar. Isso desnaturava a obra, mas nós inventamos um parapeito reclinável em aço para que se levante para poder, sem alterar a estética do edifício. Então, algumas soluções basta você procurar e não pegar jamais a que seja mais cômoda. Essas são... Nós partimos este ponto aqui, fizemos um giro atrás e depois de 2 anos nós chegamos a este ponto. Esse é um ponto já tratado, com o parapeito já montado e depois... E essas são as superfícies ainda a serem tratadas. Eu vou rápido porque são todas imagens do canteiro. Nós estamos em 2004, já tem 21 anos dessa... E você vê sempre a diferença das superfícies já como restauradas e não restauradas. E aqui estamos já no fim.
E hoje como está? Hoje o edifício tem uma foto de alguns dias atrás. Obrigado. Obrigado. Podemos ficar aqui mesmo no palco, por favor?